quero ler Tiago 2:19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Amém. Sentem adorando a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos falando sobre a carta de Tiago. Já falamos algumas segundas-feiras. Segunda passada eu não estava acompanhando a Manvera sobre o procedimento que ela fez, está em estado de recuperação ainda. Mas o pastor Damer esteve aqui ministrando a palavra de Deus e pude escutar, e foi uma bênção de Deus. Nós demos o tema para esse capítulo 2 de Tiago: minha fé é verdadeira ou falsa? Esse foi o tema que nós demos para o capítulo 2 de Tiago. Nós já falamos, meus amados irmãos, sobre esse capítulo em 3 mensagens anteriormente. Nós já falamos sobre a fé verdadeira, né? Falamos primeiro da fé morta. O que é a fé morta? Depois falamos sobre a fé verdadeira, né? Que nós falamos. E hoje nós queremos falar sobre a fé dos demônios, inicialmente. A fé dos demônios. E também vamos falar sobre a fé salvadora. A fé dos demônios e a fé salvadora. Mas, pastor, os demônios têm fé? O texto que nós fizemos leitura, Tiago vai dizer que tem. Crês tu? Quem crê é porque tem fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, disse Tiago. Os demônios também creem e estremecem. A diferença é que os demônios não obedecem. Não obedecem. Me desculpe a sinceridade, meus irmãos, mas há muitos, e os demônios, eles têm, meus irmãos, muito mais fé do que muita gente. Muita gente. Os demônios têm mais fé. Porém, meus irmãos, crer, meus amados, é preciso. Mas não somente isso. Crer não somente é o fim, não é o tudo o crer. O crer é preciso, mas não é o fim, não é o tudo, não. Ele é parte de um todo do crer. Então não basta somente crer, porque crer, ele é o início para um fim, do que nós vamos alcançar. Porém, meus amados irmãos, que fé é essa que eu citei que os demônios têm? Qual é a fé, pastor? Agora o senhor assusta nós, dizer que os demônios têm fé. Mas a Bíblia diz que tem. E eu quero falar um pouquinho sobre essa fé dos demônios. Em primeiro lugar, os demônios creem que Deus é um só. Eles creem, os demônios creem na existência de Deus. Eles creem. Eles não são, irmãos, nem ateístas e nem agnósticos, não. Os demônios, irmãos, eles creem na profissão de fé central do monoteísmo. Eles creem, olha bem que disse lá no Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, essa crença, meus irmãos, dos demônios, não pode salvá-los. Não pode salvá-los. Eles creem na existência de Deus, mas essa crença não pode salvá-los. A segunda razão, irmão, segundo lugar, os demônios, eles creem na divindade de Cristo. Os demônios, irmãos, eles corriam para ajoelhar-se, os irmãos sabem disso, ajoelhar-se diante de Cristo para adorá-lo. Olha o que está escrito lá em Marcos, capítulo 3, versículo 11. E os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Os demônios creem, irmão, viu? Creem na divindade de Jesus. Os demônios sabiam quem era Jesus.
Ontem eu preguei sobre isso na Bento, que tem muitos crentes que não conhecem direito Jesus. Quem é Jesus? Os demônios sabem. Os demônios sabem, eles conhecem Jesus. Eles, vejam bem, irmãos, eles se prostraram, como diz o versículo aqui, aos pés do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, a saber, eles se opõem, irmãos. Quando nós vimos a pessoa que crê, que conhece Jesus, mas se opõe à obra de Deus, se opõe a Cristo, se opõe à palavra de Deus, isso é uma fé demoníaca. Porque os demônios também criam, estremeciam, até se ajoelhavam, mas se opunham. Então, quem se opõe à obra, a Jesus, é uma fé demoníaca. Em terceiro lugar, irmãos, os demônios creem na existência de um lugar de penalidades eternas. Eles creem nisso. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Os demônios sabem disso. Eles sabem que o inferno, meus amados, é destinado para todos aqueles cujos nomes não estarão escritos no livro da vida. Os demônios sabem disso. Eles não negam a existência do inferno. Olha que Lucas, no 8:31 do Evangelho de Lucas, diz o seguinte: e rogavam-lhes que não os mandasse para o abismo, para o inferno. Os demônios sabem que existe o inferno e não desejam estar lá. Pediram para Jesus para não ir para lá, porque o inferno é um lugar real e é um lugar de terror. Por isso que nós estamos aqui essa noite aprendendo a palavra de Deus, para nós vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Amém, meus amados? Eles creem na penalidade eterna. Eles sabem que existirá uma penalidade eterna. Em quarto lugar, os demônios, irmãos, eles creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará. Eles creem isso. Os demônios, eles sabem, irmãos, que eles terão de comparecer diante de Cristo, o supremo juiz. Eles sabem disso. Eles creem no julgamento final. Eles sabem que vai acontecer. Eles creem que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Os demônios sabem disso. Entretanto, meus queridos irmãos, os demônios, eles estão perdidos, eternamente perdidos. Não tem salvação para eles. Logo, queridos irmãos, uma fé meramente intelectual, uma fé, meus irmãos, meramente emocional, coloca nos irmãos apenas no patamar dos demônios. Nós não podemos ter uma fé somente intelectual, emocional, se emocionamos, mas não mudamos, não praticamos, não vivemos uma vida conforme a nossa fé professa. Se a nossa fé só for intelectual e emocional, o mais que acontece com nós é ficar no patamar dos demônios. Mas que eu e você diga: Senhor, que a minha fé seja uma fé que esteja no intelecto, esteja na emoção, mas esteja na prática, esteja na vivência, esteja no dia a dia. Senão, a minha fé se nivela à fé dos demônios. Que Deus tenha de nós misericórdia. Você que está assistindo em casa, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, porque muitas pessoas que nunca pararam para ouvir, porque vivem uma fé intelectual, vivem uma fé na teoria, se emocionam às vezes, mas sai do templo, sai do encontro e continua com a mesma vida. O patamar dele, o patamar dos demônios. Essa fé é a fé que o nivela aos demônios. Mas a fé que nos difere é a fé que está no intelecto, está na emoção, está nas boas obras. Nós vamos ver aqui na sequência agora. Mas que Deus possa nos abençoar, irmãos, que possamos aprender sobre a verdadeira fé. Agora a fé salvadora, irmãos, ela está do versículo 20 até o versículo 26. Como estamos estudando, irmãos, a carta de Tiago, eu devo ler de novo esse texto, porque para que nós possamos mentalizar, memorizar e aprender. Olha o versículo 20 até o versículo 26 de Tiago, diz assim, ó: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as Escrituras, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, e assim também a fé sem as obras é morta. É morta. Vejam, meus irmãos, a fé sem as obras é morta. O espírito sem o corpo está morto. E a fé sem as obras está morta. Não tem valor, não tem utilidade. Hoje eu participei de um culto fúnebre, mais um. Estava ali o corpo, que morreu também decorrente do Covid. E aquele corpo é colocado sobre 2 sacos plásticos preto, lacrado, e colocado dentro de um caixão, e lacro o caixão. Porque aquele corpo não tem mais vida, então não tem mais utilidade. Tem que ser enterrado. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Não tem utilidade nenhuma a fé sem as obras. Interessante, irmãos, que aqui a fé salvadora, ela pode ser sintetizada em 3 palavras gregas, que eu não vou citá-las, mas vou citar o significado: conteúdo, concordância e confiança. O conteúdo, concordância e confiança são as 3 palavras, meus irmãos, que sintetizam a fé. A fé verdadeira, irmãos, ela inclui conteúdo, que vai para onde? Para o intelecto. A concordância, que atua nas nossas emoções, nós cremos, nós concordamos. E a vontade, que é o que? Nós praticamos, nós fizemos. O conteúdo da fé, irmãos, ele é a verdade de Deus. O conteúdo da nossa fé é a verdade de Deus. Eu recebo, queridos irmãos, essa verdade, confio nessa verdade, e por ela eu sou transformado. Isso é as 3 palavras que fundamentam a nossa fé. Que é, meus irmãos, o intelecto, que vem do conteúdo, da concordância, da confiança. É o intelecto, as emoções e a vontade. Eu recebo, irmãos, a palavra, o conteúdo. Por isso que a fé, diz Gustavo, Eliseu, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Qual é o conteúdo que gera fé em mim? É a palavra. Então eu recebo, irmãos, a verdade de Deus, confio nela, creio nela, e por ela eu sou transformado. A palavra de Deus tem que transformar os seus leitores. A palavra de Deus tem que transformar os seus ouvintes. Nós não podemos sair de um culto que ouvimos a genuína pregação da palavra e não mudar nada em nós. Ela tem que mudar. A Bíblia diz que a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai clareando. Ela vai limpando, vai lavando nós. A palavra de Deus tem que mudar nós. Nós não podemos usar, irmãos, a Bíblia somente como desodorante, não só usar debaixo do braço. Nós temos que colocá-la no coração, na vivência, na prática do dia a dia. A palavra de Deus. Tiago, meus irmãos, ele descreve a verdadeira fé. Mas qual é que é, pastor, a verdadeira fé que Tiago descreve? Em primeiro lugar, Tiago descreve a fé salvadora, que a fé salvadora,
ela está baseada na palavra de Deus. Eu posso vir aqui contar testemunhos pessoal meu, e é importante testemunho, mas não é no meu testemunho que vai gerar fé nas pessoas, é a palavra de Deus. O conteúdo é a palavra de Deus. Olha o que disse o escritor James Boyce. Ele diz que o primeiro elemento da fé salvadora, irmãos, é o conteúdo intelectual expresso como doutrina básica do cristianismo. Esse é o principal conteúdo da nossa fé. Não tem. É bom nós lermos livros. É bom nós lermos livros, meus irmãos. É bom nós lermos livros, é verdade, é bom nós lermos livros. Mas os livros, irmãos, não são importantes. O que é mais importante, meus queridos irmãos, é a leitura da palavra de Deus. Amém? Os irmãos creem nisso? Os irmãos conferem para mim se estão no ar. Meus irmãos, olha o que Tiago dá, irmãos, aqui. Nós temos leitura aqui hoje. Tiago, ele está dando, meus irmãos, 2 exemplos. Ele cita aqui, irmãos, 2 exemplos que nós fizemos leitura. Tiago cita aqui 2 exemplos que nós fizemos leitura. Quais são os exemplos? O exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. São os 2 exemplos que Abraão, que Isaac citou, Tiago citou. É Abraão e Raabe. 2 pessoas que são totalmente diferentes. Mas Tiago traz para o contexto para explicar para nós o que é fé. Abraão, irmãos, ele é o amigo de Deus. Raabe, ela é membro dos inimigos de Deus. Abraão, ele é piedoso. Raabe é prostituta. Abraão, ele é judeu. Raabe é gentia. O que tinham, irmãos, os 2 em comum? O que é que tinha Abraão e Raabe em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus. A questão aqui, irmãos, não é a fé, mas é o objeto da fé, que é a palavra de Deus. Abraão e Raabe creram. Não é na fé que elas creram, mas creram na palavra de Deus. Por isso que eu falei sobre o testemunho, que tem a sua importância. Mas às vezes nós cremos na fé do irmão, mas não, nós temos que crer na palavra de Deus. Não devemos crer na fé dos ídolos. Por que as pessoas às vezes adoram o ídolo? Porque aquele ídolo, especialmente os apóstolos, que são considerados, porque tiveram um ato de fé. E aí nós cremos nos ídolos. Fé não é isso. Fé, irmãos, não é nós crer nos ancestrais. Fé, meus irmãos, não é na confissão positiva, não. Fé, meus queridos irmãos, não é nos méritos. Não. Fé, irmãos, em Deus, irmãos, e em sua palavra. Isso é fé. O conteúdo da nossa fé, irmãos, é a palavra de Deus. Então, em segundo lugar, a fé salvadora, irmãos, ela envolve todo ser humano. Se em primeiro lugar a fé salvadora está baseada na palavra de Deus, e em segundo lugar agora, a fé salvadora ela envolve todo ser humano. Todo ser humano, a fé. Veja bem, a fé morta, irmãos, ela toca apenas no intelecto. Só apenas no intelecto. A fé dos demônios, irmãos, ela toca no intelecto e também nas emoções. A fé dos demônios. Mas a fé salvadora, ela atinge o intelecto, ela atinge as emoções e ela também atinge a nossa vontade. Qual é a vontade que eu tenho agora de praticar certas coisas? A minha fé vai influenciar a minha vontade. Tem pessoas aqui, e se vocês ouviram o testemunho do irmão Davi, como é que Deus salvou o irmão Davi? Ele estava na beira de uma cancha de bocha. E assim outros irmãos aqui, com outros. O que a fé salvadora fez do irmão Davi? Ele creu, ele se emocionou, mas a sua vontade foi mudada.
Ele não pratica mais. Aquele que tem a fé salvadora, ele não tem mais prazer nas coisas do mundo. É isso que é a fé salvadora. A fé do intelecto e das emoções, irmãos. Ele crê na mente, se emociona, mas sai dali. O prazer dele continua a repetir e fazer as coisas que anteriormente fazia. Então a fé, meus irmãos, morta, ela é apenas do intelecto, mas a fé salvadora, ela atinge o intelecto, as emoções e atinge também a nossa vontade. A mente, irmãos, ela entende a verdade. O coração, irmãos, ela deseja a verdade. E a vontade pratica, com base, irmãos, na verdade, o seu dia a dia. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Glória a Deus. Olhem bem, irmãos, a mente, ela entende. Por isso que tem que ser pregada a Bíblia. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. A pessoa que nos ouve tem que entender o que nós estamos pregando. Então nós não podemos querer impressionar com linguajar rebuscado. O pregador, ele sempre tem que descer ao nível cultural da pessoa que tem o menor nível cultural. Se fazer entendido para o mais simples. Porque aí quem tem maior nível cultural vai entender com mais facilidade, vai interpretar mais. Pode cuidar. Jesus era o pregador simples. Jesus era o pregador que usava parábolas, exemplo corriqueiro do dia a dia, da vivência, para as pessoas entender e as pessoas crerem na palavra de Deus. Amém, meus amados? Então o pregador tem que pregar o que o povo entende. A mente tem que entender. Por isso que, desde os primeiros testemunhos que eu dei, eu sempre procurei ler um texto e tentar explicar aquele texto. Nas minhas limitações, mas tentar explicar. Tem pessoas que são viajantes na Bíblia, né? Eles lêem um texto e começam a viajar, e ninguém entende nada do que ele pregou. Não compreende. Não precisa nós demonstrar grandes conhecimentos da Bíblia, mas aquilo que nós lê, nós temos que pregar, temos que ensinar. A pessoa tem que saber entender. Por isso que eu estou insistindo sobre o que é fé e sobre obras. Glória a Deus. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, a fé salvadora, ela conduz à ação. Ninguém fica inértil depois que recebe essa fé salvadora. Ele toma atitude, ele toma decisões, ele age. Ele não fica, irmãos, na teoria, ele vai para a prática. Tiago aqui, irmãos, ele cita 2 exemplos de fé que produziram ação. A fé produz ação. Eu creio na Bíblia. Eu creio que a Bíblia fala sobre o dízimo e oferta. O que é que eu faço se eu creio mesmo? Eu tenho ação. Eu devolvo meu dízimo. Eu dou minha oferta. Amém? Em primeiro lugar, aqui, irmão, desses 2 exemplos de fé que produziram ação, a fé de Abraão, o exemplo de Abraão. Gênesis 15:16 diz assim, ó, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. No versículo 20, no capítulo 22 de Abraão, do versículo 1 a 19, vai nos mostrar, irmãos, a obediência de Abraão a oferecer o seu filho Isaque, crendo que poderia Deus ressuscitá-lo. Por isso que ele vai oferecer Isaque em sacrifício. E em Hebreus 11:19 diz assim, ó, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Abraão creu, e porque ele creu, ele teve uma ação. Olha bem, irmãos, Abraão, ele não foi salvo, meus amados, por obedecer a esse difícil mandamento, não foi por causa disso, que ainda daí Abraão estaria comprando a sua salvação. A sua obediência, irmãos, ela provou que ele já era salvo, e que ele confiava em Deus, e que ele cria em Deus. Então não é porque ele ofereceu o seu filho em sacrifício, é que ele foi salvo. Não, por ele ser salvo, e ele ouviu a voz de Deus, e creu que Deus podia ressuscitar o seu filho, que ele teve uma ação. Isso é a fé salvadora. A fé salvadora, meus amados irmãos, ela conduz a ações.
Glória a Deus, aleluia. Mas como então, pastor, o Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé? Como fala lá em Romanos 3, 2 e 3. Pela fé, irmãos, olhe bem, pela fé, Abraão foi justificado diante de Deus. Pela fé ele foi justificado diante de Deus, e a sua justiça foi declarada. Agora, irmãos, pelas obras, ele foi justificado diante dos homens, e a sua justiça foi demonstrada. Vou repetir, Abraão foi salvo, meus amados irmãos, foi justificado diante de Deus. A sua fé e a sua justiça, ela foi declarada, ele declarou. Mas as suas obras o justificou diante dos homens. E agora a sua justiça, ela foi, meus amados irmãos, demonstrada. Ou seja, a fé, as obras demonstram a nossa fé. É a forma de nós demonstrar a nossa fé. Interessante, irmãos, que Deus, ele sabe antecipadamente. Se tu faz um propósito no teu coração, Deus, esse propósito vai cumprir, Deus já sabe que tu vai cumprir, já vai te atender. Mas o homem não. Nós não temos essa onisciência de Deus. Por isso que nós temos que visualizar a obra que justifica diante dos homens e demonstra a sua fé. A fé do patriarca Abraão, irmãos, ela foi demonstrada pelas suas obras. Segundo exemplo aqui que Tiago traz para esse texto, é de Raabe. Raabe, irmãos, era uma meretriz. Raabe, ela creu na palavra de Deus, dos espias, e ela agiu. Ela agiu de uma forma, irmãos, assustadora. Ela ouviu a palavra de Deus e ela reconheceu, irmãos, que estava em uma cidade condenada e ela precisava tomar uma atitude. Ela creu e agiu, meus amados irmãos. Ela tomou essa atitude. Glória a Deus. Raabe tomou atitude. Ela não somente, irmãos, ela não somente atendeu os espias. Ela não somente, irmãos, atendeu os espias. Ela não somente entendeu o que os espias pregaram. Não somente entendeu a mensagem dos espias. Mas ela, no seu coração, irmãos, ela foi tocada pela pregação, pela palavra dos espias. E assim, irmãos, ela fez alguma coisa. Ela protegeu os espias. Ou seja, ela creu na palavra e ela teve ações. Ela teve ação. Então, uma palavra salvadora, a fé salvadora, é a fé que tem ação. E essa fé que a Raabe teve, irmãos, ela correu riscos da sua própria vida para proteger os espias. Porque a sua fé era tão forte que assim, eu tenho que tomar uma atitude. E essa atitude custa o que me custar, porque a fé era forte. Quando nós, irmãos, cremos com a fé salvadora, nós não tememos a vida, não tememos prejuízo, porque cremos que aquilo que nós foi ensinado é verdadeiro. Mais tarde, Raabe, ela fez parte do povo de Deus. Meus irmãos, ela se tornou membro, irmãos, da genealogia de Cristo, porque ela creu e ela agiu. Isso é o que, meus irmãos? É a graça que opera a fé salvadora. Isso é a graça que opera a fé salvadora. E o apóstolo Paulo, irmãos, vai nos dizer que do mesmo jeito que nós somos destinados, irmãos, para a salvação, nós somos também destinados para as boas obras. Nós somos destinados para as boas obras, assim como nós fomos destinados, irmãos, para a salvação. Vejam bem, irmãos, se a ordenação ela é determinativa no caso da salvação, ou seja, irmãos, fomos ordenados para a salvação, assim também é, irmãos, no caso das boas obras, ela é determinante para as boas obras. Precisamos viver essa vida. A salvação, irmãos, ela é só pela fé. Mas por uma fé, preste atenção, a salvação é só pela fé,
mas por uma fé que não está só. A fé salvadora não está no intelecto somente. A fé salvadora, ela vem acompanhada das obras. Não podemos dizer que temos fé se não é acompanhado das obras. A fé, irmãos, a fé que nós temos, a fé viva, a fé salvadora, ela expressa, queridos irmãos, ela é expressada pelas obras, não tem outra forma. Ou seja, irmãos, uma vida que traz a glória de Deus. A nossa vivência demonstra, reflete a nossa fé. Paulo vai ainda nos exortar, irmãos, lá na segunda carta que ele fala, capítulo 13, versículo 5, eu me encaminho para o encerramento. Paulo vai exortar nós dizendo o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, portai-vos vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Paulo manda nós examinar. Ei, irmão, você faz isso? Será que nós examinamos a nossa fé? Será que a nossa fé está viva, está morta? Em que patamar está a nossa fé? Paulo manda examinar. Vou ler de novo esse texto. Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se você está naquela fé que você aceitou Jesus, como é que tu era? As primeiras obras. Por isso que a Bíblia fala sobre, e tem um hino que fala, né, sobre o nosso primeiro amor, primeira fé. Se permanecemos na primeira fé, não pode mudar. Meus irmãos, disse Paulo, portai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é o que já estáis reprovado. Paulo manda você olhar para dentro de você e examinar como é que está a vida. Será que eu estou sendo aprovado ou reprovado? A fé salvadora, irmãos, ela precisa ser examinada. E eu quero convidá-los a se pôr em pé e eu quero fazer uns questionários. E você responda para você que está aqui. Eu respondo para mim mesmo, você que está aí na tua casa, responda essas perguntas, examinando-se a si mesmo. Houve um tempo em que eu sinceramente reconheci meu pecado diante de Deus? Pense nessa pergunta. Houve um tempo que eu reconheci sinceramente, que eu reconheci o meu pecado diante de Deus? Ou eu nunca reconheci? Houve um tempo em que o meu coração desejou fortemente fugir da ira vindoura? Houve isso, houve um tempo. Houve um tempo em que compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados e já confessei que não posso salvar-me a mim mesmo? Isso faz, essa resposta, ela vai demonstrar se a nossa fé é uma fé salvadora. Houve um tempo em que, sinceramente, eu me arrependi de meus pecados? Será que houve? Houve um tempo em que realmente depositei a minha confiança no Senhor Jesus? Houve um tempo em que de fato houve mudança em minha vida? Eu desejo viver para a glória de Deus, pregar a salvação para os outros e ajudar os necessitados? Eu tenho prazer na intimidade com Deus? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. São perguntas. E se eu e você puder responder essas perguntas positivamente, que de fato aconteceu, irmãos, então esses são os sinais da fé verdadeira e estão presentes na minha e na tua vida. Glória a Deus. Que Deus possa, meus amados irmãos, permitir com que esta palavra possa produzir em nós mudança e transformação. Vamos orar. Vamos orar. Examine-se a si mesmo. Eu quero examinar a mim mesmo a cada dia, para mim pedir a graça de Deus, para mim poder acertar a minha vida e viver uma vida melhor com Deus. Quero orar